O dia 19 de maio de 2019, eu tive um rompimento de um aneurisma cerebral. Algo que aconteceu de modo inesperado. Era um domingo como todos os outros. Era o dia de nós celebrarmos ao Senhor em comunidade. Nesse dia, no dia 19 de maio, nós estávamos na nossa igreja, em comunidade, louvando a Deus. Eu estava conversando com uma amiga minha, uma pastora, sobre os grandes feitos que o Senhor estava acontecendo em minha vida, quando do nada ocorreu uma dor em minha cabeça extremamente forte, a tal ponto que meu corpo todo começou a padecer. Era uma dor extrema, que não ficava só na minha cabeça, mas ela se estendia a todo o corpo. E aí, em meio a essa correria, eu expressei a minha dor. Aí começou a ter uma correria, pegar o carro para me levar ao médico. E nesse momento, eu ali apoiada, eu lembro que eu consegui ouvir a pastora orando ali no meu ouvido. E aí eu não sei, até o momento eu não sabia o que estava acontecendo, o que eu estava tendo, mas em meio àquela dor tremenda, que as forças estavam indo embora, assim, era o corpo padecendo, a minha nuca estava latejando muito. Eu, apoiada ali, eu não sei se saiu alguma palavra da minha boca, mas eu comecei a clamar a Jesus, ao único que poderia, ser luz, trazer vida, trazer restauração, tirar aquela dor extrema do meu corpo. Eu lembro que eu fechei os meus olhos, eu comecei a clamar a Jesus, eu lembro que eu estava ali de olhos fechados, eu contemplando, a presença, eu clamando ali diante da presença, uma luz muito forte. Eu lembro que nesse dia o que vinha à minha cabeça era a imagem da minha família, meu esposo, meu filho. Meu filho na época tinha 2 anos e meio. E eu comecei a colocar diante de Deus, diante de Jesus, a minha angústia da minha alma. Clama-me, a Bíblia fala, e responder-te-ei. E eu fui. Eu comecei a clamar, Jesus, eu tenho a minha família. E foi uma oração, que eu nunca havia feito. Jesus, livra-me da morte. Foi algo que a minha alma, meu espírito começou a clamar ali. E eu pedi ao Jesus, Jesus, livra-me da morte. Eu tenho a minha família, eu tenho meu filho, Jesus, livra-me da morte. E aí nesse inteirinho todo, enquanto eu estava ali sendo apoiada, clamando, e aquela dor, ela só aumentava, era uma dor que só aumentava. Meu esposo me colocou no carro e nós fomos, saímos da igreja até o hospital. E foi um caminho muito longo, foi um caminho de muita dor. Mas eu lembro que neste caminho, a paz de Deus envolvia os nossos corações. A paz de Deus que excede todo entendimento tomou conta dos nossos corações. E ali a gente clamando por vida, restauração. Eu lembro que nesse caminho, o que saltava na minha cabeça era quando Jesus curou o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Isso era muito nítido para mim. E eu comecei a clamar, eu clamava a Jesus assim como o Senhor curou aquela mulher que apenas te tocou, ela foi curada, o cego de Jericó. E eu não imaginava, eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu não imaginava que eu tive um rompimento de um aneurisma cerebral. E ali eu só clamava por vida, restauração. Meu corpo já estava paralisando, eu estava sentindo muita dor, essa parte esquerda estava latejando, parando, era uma dor extrema. E foi clamando, só que aí teve uma hora que eu já estava desfalecendo, a minha alma estava assim muito abatida. E ali eu clamando, saía a dor extrema, e teve um momento que eu comecei a falar para o meu esposo, despedindo dele. E eu comecei a falar, amor, cuida do Vicente, que eu acho que eu não vou conseguir. Foi aí que o meu esposo, com toda a autoridade de Deus,
Com toda a autoridade, eu lembro que ele olhando para mim e dizendo: Josi, você não vai morrer, em nome de Jesus. Olha para mim, você vai viver. Quando meu esposo disse isso, veio, sabe, uma força, Jesus, sabe, o meu espírito, sabe, se fortaleceu com aquela palavra e eu comecei a voltar. E aí, nesse momento, eu comecei a oscilar. Teve isso, a gente saiu correndo para o hospital, peguei ela, coloquei no carro, saí correndo. E no carro, realmente, ela estava perdendo as forças ali, ela estava desfalecendo. Foi quando eu liberei a palavra para ela, falei: você não vai morrer, respira, respira, você não vai morrer. Então nós conseguimos chegar no hospital ali, foi atendido com uma emergência. E logo que estabilizou ali, ela fez uma tomografia. E aí a médica me chamou, mostrou a tomografia e disse: está vendo essa mancha? Essa mancha aqui no cérebro é um sangramento que houve. Foi um rompimento de um aneurisma no cérebro. E ali eu entendi que era algo grave. Logo ela já subiu para o CTI e já foi aguardar a avaliação do neurocirurgião, se faria cirurgia, de como seria o procedimento. Então no outro dia, na verdade naquele dia à noite, o neurocirurgião falou comigo e falou: olha, é caso de cirurgia, realmente vai ter que operar, e é um aneurisma cerebral médio, então é um caso assim específico que precisava de bastante atenção. Nisso foram momentos bem intensos, porque tinha o meu filho de 2, 3 anos que estava ali precisando de mim, mas ao mesmo tempo tinha que cuidar da minha esposa e ele sentindo a falta dela também. Então, tenso, porque envolvia realmente riscos sérios. Mas em todo momento eu estava fortalecendo a minha mente, com a certeza de que o reino dos céus podia afetar a realidade terrena, com a certeza de que em Jesus eu podia crer numa cura ali, num processo de cura, de recuperação sobrenatural. E era isso que eu ficava alimentando a minha mente, declarando: não, ela vai sair disso, ela vai ser curada, ela vai se recuperar totalmente. E muitas vezes algumas pessoas ao redor não tinham o mesmo pensamento que eu, às vezes demonstravam palavras ou preocupações que fugiam dessa realidade que eu estava declarando, a realidade do reino dos céus. Então eu procurava me afastar um pouco disso e alimentar minha mente, alimentar minha alma com essas palavras, de que ela seria curada, de que ela seria recuperada totalmente. E eu cheguei no hospital no domingo por volta das 10 e pouco, e em todo esse período eu fiquei no CTI recebendo atendimento. Houve, como a cabeça estava encharcada de sangue, houve eu ficava repetindo as mesmas coisas, né? Meu esposo até relata que eu ficava repetindo quanto Deus tinha me guardado, que Deus tinha me livrado da morte, e eu ficava falando as mesmas coisas. E aí eu vejo o cuidado de Deus, sabe? O cuidado de Deus quando Ele me enviou para esse hospital. A equipe médica, as pessoas que me atendiam, que estavam ali me acompanhando no CTI, porque eu cheguei no hospital, fui direto para o CTI, fiquei ali porque eles estavam preocupados que a qualquer momento, né, aquele coágulo que poderia sair do lugar, mas nós cremos que a mão de Deus tocou ali, né, e fechando aquela veia cerebral, e o sangue foi estagnado. E mais aos olhos dos médicos, né, eles teriam que fazer esse acompanhamento, e eu fui para o CTI, fiquei ali esperando o momento da cirurgia. E aí na segunda tarde eu fui transferida de hospital, né, porque Jesus preparou algo muito grande, né, muito especial, e eu fui transferida para um outro hospital. E nesse hospital, o mesmo médico que havia me atendido no primeiro hospital que eu fui, foi o médico que também me acompanhou ali nesse outro hospital. E ali fiz todos os exames, refiz todos os exames, eu estava em risco, né, em todo momento em risco. E aí na segunda-feira meu esposo foi chamado pessoalmente ao hospital, o médico queria conversar com ele antes da cirurgia. Então, o neurocirurgião falou que ele era um caso de cirurgia, ela foi transferida para outro hospital. E aí, momentos antes da cirurgia, o neuro passou para mim: olha, é um caso grave, tem riscos, né? Não é uma cirurgia simples, tem riscos, né, de não sobreviver, tem riscos de pessoas, geralmente pessoas que passam por isso, apresentam sequelas, então tem o risco de apresentar sequelas depois da cirurgia. Eu falei: doutor,
faça o seu melhor, pode fazer a cirurgia, faça o melhor que você puder. Eu sei que vai dar tudo certo. Ela vai sair bem dali, não vai dar tudo certo. Eu sei que na minha mente eu estava dizendo, eu sei que esse é o cenário terreno, eu sei que esse é o relatório natural, mas eu estou crendo em algo maior, algo superior, uma realidade do reino dos céus. E Jesus ensina nós a orarmos para atrair a realidade do reino dos céus para a terra. Na oração do Pai Nosso ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, da maneira que é feita no céu. E isso que eu estava alimentando minha mente e sempre crendo. Então ela fez a cirurgia durou 8 horas, a gente ficou ali do lado de fora do centro cirúrgico esperando. E foram momentos tensos, difíceis, mas a fé nos manteve com uma esperança, firmes ali, sabendo que o melhor ia acontecer, né? Que ia dar tudo certo. Então ela fez a cirurgia e muitas pessoas orando, ajudando em oração, ali, dando forças ali pra gente naquele momento, amigos. E lá ele falando para o meu esposo, né, o risco da cirurgia, que eu poderia sair, sabe, com sequelas dessa cirurgia, às vezes eu poderia não sobreviver a essas cirurgias. E eram só palavras assim, que os médicos, né, eles falam mesmo, que eles têm que falar a realidade. E aí, só que os nossos olhos, né, não estavam naquilo. Meu esposo relata que os olhos dele não estavam naquela situação, mas em Jesus, porque nós cremos que Jesus, ele traz vida onde não há, ele traz vida, ele traz cura, independentemente da circunstância. Nossa fé está em Jesus. E ali, no outro dia, na terça-feira de manhã, eu fui fazer a cirurgia. E essa cirurgia foi uma cirurgia bem invasiva, né? Abriu toda a cabeça, né, para a cirurgia. E a minha cirurgia durou 8 horas. E quando os médicos abriram a minha cabeça, não era um aneurisma, eram 2 aneurismas. E ali eu pude ver, né? Hoje eu contemplo a fidelidade, o cuidado de Deus. E aí foi toda aquela correria, que estavam esperando um, e quando abriu, haviam 2. E o nosso Deus, ele é um Deus de cuidado, ele é um Deus zeloso. E para a glória de Jesus, toda a cirurgia foi tranquila. Eu não precisei ficar entubada. Para a glória de Jesus, eu tive uma recuperação sobrenatural. Né? Depois da cirurgia, minha cirurgia durou 8 horas de cirurgia. A cirurgia fez, os 2 aneurismas foram operados. Para a glória de Deus, tudo correu bem. A mão de Deus guardou a minha vida. Ela nem conseguiu sair mais entubada dali porque ela já estava reagindo, então ela não ficou entubada, já saiu da cirurgia sem estar entubada. E foi uma cirurgia de 8 horas, abriu o crânio dela da testa até a orelha, foi realmente algo complexo, mas ela saiu bem. No outro dia veio um roxo muito grande aqui no olho, mas era o sangue que estava descendo para o rosto, né? Então ficou bem inchado o olho esquerdo dela, bem roxo mesmo. Eu fiquei míope de uns olhos, eu não conseguia enxergar, eu chegava tudo embaçado, tudo duplicado de um dos olhos. E aí foi mais um processo de milagres do Senhor em minha vida, porque eu lembro que eu não conseguia ter mobilidade, eu não conseguia, né, andar sozinha, porque eu não enxergava direito, era tudo duplo. E aí nós fomos procurar o neurologista que me operou, orientou eu que procurasse um neurooftalmologista, e eu fui procurar esse neurooftalmologista, e eu estava míope, eu não enxergava de um dos olhos. E aí eu fiz todo esse acompanhamento. No primeiro dia que eu fui à oftalmologista, ela disse, olha, Josiane, vamos esperar, né? O que a gente faz? Porque é um processo demorado, pode acontecer de 6 meses a 1 ano, vamos acompanhando para ver como que vai o seu corpo reagir. E aí depois de 15 dias, por eu estar com incômodo, né? Eu falei, vou novamente ao oftalmologista para ver o que está acontecendo, se já está tranquilo, né? Porque eu estava desinchando e estava desinchando a cabeça, os olhos, a cirurgia. Eu falei, vou lá ver como que tá. E para a glória de Deus, a minha visão voltou ao normal.
voltou ao normal, eu não estava mais míope, os meus olhos eram tortos, né? Ele não se movimentava, os meus olhos, ele se movimentava até a metade. E para a glória de Deus, a minha visão está perfeita, os meus olhos estão perfeitos. 10 dias depois que eu voltei naquele oftalmologista, os meus olhos já estavam perfeitos, a minha visão já estava perfeita. Houve um quebrantamento ali, sabe? Eu e a oftalmologista, nós nos alegramos, nós choramos pelo milagre que Deus fez em nossa vida. E eu só tenho que agradecer a Jesus, porque Ele enviou para nós conexões maravilhosas, pessoas que estavam ali nos apoiando. Eu louvo a Deus, sabe, por cada vida que o Senhor levantou. Jesus, Ele é bom. Em todo tempo, Jesus, Ele é bom. Em meio à dor, em meio à morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele está conosco. Jesus está conosco em todo tempo. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas coloque os seus olhos em Jesus, porque é Ele que cuida, Ele é bom o tempo todo. A palavra de Deus diz: clama-me e eu responder-te-ei. Clama. A nossa fé em Deus é aquela que traz resposta. Jesus, Ele é bom. Jesus, Ele é bom em todo o tempo. Que dia após dia os nossos olhos venham estar em Jesus, porque Jesus, Ele faz milagre. Ele traz vida onde há morte. Ele traz esperança onde não há esperança. Ele abre porta onde não há porta. Nosso Deus, Ele é bom. Eu creio que Deus faz milagres. E isso foi um milagre por meio de um processo. E pessoas participaram dele, a equipe médica, a equipe de enfermagem, fizeram o melhor. Mas tem algo que sempre foge do nosso controle, algo que está além da nossa capacidade. Além da capacidade médica e da enfermagem estava a reação do corpo, a recuperação dela, e isso aconteceu de maneira sobrenatural. Então, os médicos fizeram um excelente trabalho. E também houve uma recuperação sobrenatural ali, uma resposta positiva de tudo que estava sendo feito e além do que poderia se esperar. No carro, quando ela estava quase ali partindo, o sangue coagulou no cérebro. Ela fez a cirurgia, correu tudo bem, saiu sem estar entubada. Depois de alguns dias, até a única sequela que tinha ficado do olho sumiu totalmente. E hoje ela vive uma vida normal, já tem 2 anos isso. E ela corre, faz exercícios, ela faz atividades físicas, não tem limitações. Isso porque a recuperação dela foi total, plena e foi uma recuperação sobrenatural e por isso nós glorificamos a Deus. Agradecemos a todos que nos ajudaram em oração, agradecemos a toda a equipe médica de enfermagem, mas acima de tudo, se não fosse ali uma intervenção, um milagre de Deus, todos esses esforços teriam sido em vão, mas esses esforços foram feitos e houve uma cooperação dessa ação sobrenatural. A realidade do reino dos céus invadiu a terra, realmente aconteceu um milagre. Que qualquer circunstância da sua vida, coloque os seus olhos em Jesus. Não deixe as circunstâncias tirar os seus olhos dele, porque Jesus, Ele é bom, Ele cuida de nós o tempo todo. Eu estou aqui hoje, para a glória de Deus, sem nenhuma sequela. Eu posso enxergar, eu posso correr, eu posso pular, sabe? Porque Jesus, Ele é bom. Em todo tempo, Jesus é bom. Meu esposo fala que em todo esse processo, ele só escutava um louvor que dizia assim: Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Jesus é bom, para a glória de Deus, aqui eu estou viva, né? Sem nenhuma sequelas. Hoje eu vou aos médicos, né? Eu já fui em vários neurologistas. E todos que eu vou fazer algum exame e relato aquilo que eu passei de um rompimento de um aneurisma cerebral, algo incomum para a minha idade. Os médicos dizem: você teve um rompimento de aneurisma e não tem nenhuma sequela? Eu falo: é isso, Jesus é bom, Jesus é bom. A bondade do Senhor, ela vai além, né, das circunstâncias, além do comum. Jesus, Ele é bom, Ele
cuida de mim e de você em todo o tempo. Coloque dia após dia os seus olhos nele, porque ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Jesus cuida de você. Jesus cura. Jesus restaura. Jesus é bom.